Entrando nesse contexto que eu tava falando sobre guitarrista, vamos falar sobre a banda. Então, como é que nasceu a banda e qual era o contexto dessa época? Como tudo começou, basicamente? Olha, a Oficial 80, ela surgiu da junção de amigos, né? Nós éramos um grupo de amigos que gostávamos de música, já tivemos experiências com outras bandas. Eu toquei numa banda autoral, eu tive um outro projeto antes da Oficial 80, eu toquei na igreja católica, na igreja da Santíssima, da Sagrada Família, né? Nós tínhamos um grupo que era o Canto Jovem, e, e eu sempre fui muito próximo de músicos. Os meus amigos, a maioria sempre foi, além de ter andado com uma turma mais velha do que eu, a maioria era músico. Então isso aí me despertou. Eu via, eu achava legal, achava bonito. Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Aí eu fui analisando, fui estudando e chegou uma hora que eu resolvi montar o Oficial 80, né? Chamei dois amigos, a gente montou o projeto. Nós idealizamos um trabalho voltado para esse estilo de música, do rock pop dos anos 80. E aí a gente caminhou junto um bom tempo. O Eloy continua comigo aí, que é o tecladista, a gente continua trabalhando junto, né? Já tinha vindo de um outro projeto, e aí surgiu a oportunidade de montar o Oficial 80 e a gente já está um tempão junto aí trabalhando. Essa foi a ideia inicial, né, da coisa. E aí, assim, eu particularmente, logo no início da Oficial 80, eu trabalhava, eu tinha dois empregos formais, né? Eu trabalhava de madrugada no aeroporto, trabalhava na Duty Free da Top e trabalhava durante o dia na Chili Beans, do Estúdio 5. É Então, aquela loja de óculos, né? isso. Eu pouco dormia, né? Eu pouco dormia. Nossa, que Eu coisa. entrava às 11 da noite no aeroporto e saía às 7 da manhã. Ia para casa, cochilava, 10 horas eu tinha que estar abrindo a loja do shopping. Aí ficava até às 16, aí ia para casa, dormia um pouquinho. E aí depois continuava. Eu ia para faculdade, fazia faculdade de Educação Física na UBRA. E aí eu ia, aí era uma loucura, assim. Aí final de semana, pitava show, eu ia tocar, entendeu? Aí eu vivia tendo problema com a minha chefe, ela reclamava que eu chegava atrasado. Às vezes eu fugia do trabalho, eu saía do trabalho e eu ia fazer o show e voltava, né? Mas assim, Uma vida, era bem digamos assim, louco, era. bem louca, tipo roleta russa. Aí quando a minha filha nasceu, a Bia, eu criei um propósito para mim. Eu falei, cara, eu vou passar mais 2 anos trabalhando formalmente, vou concluir a minha faculdade, eu vou me especializar na música, na parte de produção, desenvolvimento de projetos. Eu estudei para isso, né? Eu fiz algumas pesquisas pela internet. Esse estudo à distância já existia, mas ele não era tão popular como é agora. E aí eu me aperfeiçoei nessa área e foi o que eu fiz, né? Depois de 2 anos de formação da Oficial 80, eu larguei tudo e fui viver de música. Fazia alguns eventos, participava de editais, participo até hoje, tanto no âmbito estadual como municipal. Montei um bom time, né, que isso aí é importantíssimo. Não adianta nada eu estar com uma galera do meu lado que ninguém faz nada. Realmente. Então, eu meio que deleguei funções, né? Distribuí as funções para tudo. Se identifica com o quê? Cara, eu acho que o marketing é um lance legal, eu sei manusear aqui o Photoshop, vou ter facilidade em dar uma adaptada nos... Porque às vezes a casa noturna ela faz um material de qualquer jeito, sabe? Não são todas, mas tem algumas que não é nem a casa, acho que é a assessoria do cara que não é tão boa. E aí não é um negócio legal, entendeu? E aí tem um cara lá na banda que ele dá um up naquilo, o outro já fica responsável por ver a questão de repertório. Então todo mundo tinha as suas funções, digamos cada um assim. tem sua função. Enfim, continuando para a próxima pergunta. A Oficial 80 é uma banda que toca música dos anos 80, como diz no nome. Qual foi a sacada, qual foi a estratégia para você utilizar as músicas dos anos 80? Foi a ausência na época, né? Há 18 anos atrás, tava rolando muito indie rock, tava aquela febre de Charlie Brown, Detonautas, CPM. Então, assim, as bandas que estavam surgindo estavam tocando isso. E o público mais maduro, a galera que na época estava com seus 30 e pouco, 40 anos, eles estavam meio que sem opções. Tinham duas bandas aqui, uma ainda existe, a outra eu não sei se ainda existe.
Mas uma que é a Overload, né? Overload é uma banda que ela tem seus 20 e poucos anos aí, o repertório dos caras é sensacional, assim, os caras são... É uma turma de amigos, são acho que uns 8 ou 9 amigos, que se reúnem para levar alegria para quem tá lá curtindo o show deles, e eles com certeza se divertem muito mais, porque eles não dependem daquilo ali. Cada um tem uma vida, e aquilo ali é uma maneira de eles se divertirem, e eles fazem com excelência, porque é uma banda sensacional. E na época tava eles e tinha uma outra, que eu não lembro qual era agora. E aí, assim, eu fiquei analisando, eu falei, cara, eu não vou tocar esse rock Indie que moderninho, já não. tem muito público. Eu vou pro outro que tem menos público e eu posso atingir mais demanda. Na verdade, foi o contrário. Não, peraí aqui. Foi Peraí, o contrário. calma. A turma que tava saindo ali, fazendo show direto, tinha um público bem seleto. E a moçada que só tinha essas duas bandas tocando, tinha um público gigantesco. Entendeu? Que esse público que tava órfão, eles não tinham a opção, por exemplo, eles iam para um lugar, chegavam lá, o cara tava tocando Charlie Brown, CPM, The Killers, essas outras coisas, e ele tipo assim, são músicas bacanas, legais, mas não era o que o cara queria ouvir. Né? Aí tinha um camarada também na época, eu lembro o Afonso Rodrigues, que ele é sensacional, assim, ele voz e violão, ele sempre estava nos barzinhos, sempre tá por aí também, o repertório dele magnífico, só que ele tinha ido embora, tinha saído do Brasil, foi morar para Europa. O Renato Almeida, que é do Japim, que é outro cara também que tem um repertório, foi um dos caras que ele foi um ícone para mim, aquele cara. Sabe? Comecei a tocar, eu ia pro Espaço Livre, eu ia lá pro Coração Blue, quando estava iniciando ali o Coração Blue, eu ia no Paulo Bar, eu era moleque, eu via ele tocando, aí eu pegava o pedacinho de papel, caneta, e eu ficava anotando assim as notas que eu conseguia entender, os acordes que eu conseguia entender que ele fazia. Pra poder tentar replicar, né? Chegava em casa, porque hoje em dia você tu entra no YouTube, tu pega o Deezer, o Spotify, tu ouve, é rápido. Naquela época não, eu tinha que ficar esperando a rádio tocar a música e com o dedo lá no gravador de fita, cassete, gravava. E aí depois consegui ouvir. Nossa, eu lembro que o papai ele fazia isso às vezes.